E pessoal, Boa noite. boa noite. Cara, Faltam, faltam só duas pessoas. Vamos esperar só mais um minutinho. Vocês conseguiram baixar o material lá no portal? Conseguiram? Sim. Pronto. Agora chegou todo mundo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, então. Deixa eu só marcar aqui um negocinho. por que, amor? Porque... Vou compartilhar uma janela. Oi, coleguinhas. Vamos aqui, só para eu reforçar com vocês, então, tá? O nosso horário de aula vai ser às 19h30. Eu já alterei no material lá. No material de hoje ainda eu coloquei a data das provas e trabalho, frequência, 75%, no máximo de 2 faltas. Além disso, terceira falta já está reprovado por falta, tá, pessoal? A não ser que ela seja justificada. Então, hoje eu ainda coloco a informação da organização da aula, com as datas das provas. Vocês tomem nota, recorta, pinta, cola na porta da geladeira, cola no teto, cola na porta do roupeiro, cola na porta do banheiro, vai espalhando lembrete pela casa para não esquecer. E a partir da semana que vem eu não coloco mais essa informação aqui no nosso material de aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre... Eu tô com tanta coisa aberta aqui. Nós vamos falar sobre mapas mentais e a lei de Murphy. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, professora, afinal de contas? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mas o Guilherme nem tá na minha chamada. Só um minuto, pessoal. Que alguém tá fazendo confusão aqui. Vamos lá. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Lei de Murphy e mapas mentais. Vocês já ouviram falar sobre a lei de Murphy? Quem já ouviu falar?
Não, nunca? Sabe aquela história que o gato sempre cai de pé? Não importa da altura que ele cair, ele sempre vai cair de pé. Joga um gato em cima da cama ou solta ele de uma determinada altura, ele não vai cair deitado, não vai cair sentado, não vai cair de cabeça, ele vai cair de pé. E aí vocês estão comendo um pão com margarina e o pão cai da mão. Como é que o pão cai no chão? A margarina virada para baixo, que é para dar aquela lambança, né? Essa é a lei de Murphy. O que tiver que dar errado, vai dar errado e não importa a situação que vocês estejam. O que tiver que dar errado, vai dar errado. Eu tenho que fechar umas coisas aqui para eu parar de abrir tela errada. Aqui. Então, a lei de Murphy, ela é um adágio, é um epigrama, na verdade, da cultura ocidental, da nossa cultura aqui, da cultura do Ocidente, né? Que normalmente ela é citada, que qualquer coisa que possa acontecer mal, que possa dar errado, vai acontecer errado, no pior momento possível. Então, quer dizer, vocês levantam de manhã lá, manhã de manhã que vai estar 4 graus, vocês vão sair da cama atrasadas já, vão tomar banho, vão se arrumar para ir trabalhar. E o que é que vai acontecer quando vocês estiverem tomando café com pressa? O pão vai cair. Com a chimia, o mumu, o melado, a margarina, a nata, sei lá o que come no pão, virado para baixo, que é para dar sujeira, para ter que limpar e se atrasar um pouquinho mais ainda, né? Até coloquei a figurinha do pão aqui, caído no lado errado. A lei de Murphy, ela surgiu há muito tempo atrás. Murphy era um engenheiro da Força Aérea norte-americana e ele estava supervisionando uma experiência no espaço para identificar a capacidade do ser humano de suportar, né? Ele fazia com cobaias humanas de suportar a gravidade. Então, deveriam ser instalados 16 sensores nas cobaias e os engenheiros que estavam trabalhando com ele, existia 2 maneiras de colocar os 16 sensores, né? A maneira correta, que era a qual ele tinha estudado e desenvolvido, e a maneira errada, que foi o que aconteceu, né? As pessoas que estavam desenvolvendo o estudo com ele instalaram os 16 sensores da maneira errada. E aí a experiência dele acabou que deu errado e ele precisou fazer tudo de novo. E aí ele falou a frase, né? Que o que precisa, o que for para dar errado, vai dar errado, e não importa em qual situação, em qual circunstância, em qual momento, se algo tiver que acontecer, vai acontecer e nada pode evitar. Na época que isso aconteceu, ele virou piada e tudo mais, então depois outros estudos aconteceram e realmente o que tiver que dar errado, vai dar errado e nada pode impedir que isso aconteça, né? Então, a gente tem também como exemplo uma semana linda de sol todo dia, quentinho, gostoso. Chega final de semana que a gente pode sair, pode tomar um chimarrão na praça, pode dar uma volta, chove. Quer viajar, chuva. Não vai aproveitar nada das paisagens, então essa lei de Murphy ela é aplicada em todos os setores, inclusive no administrativo. Por isso, então, que se fala que é a lei de Murphy. Então, às vezes a gente sai de casa meio, como eu vou dizer, atravessada, meio errada, atrasada. Saiu atrasada de casa e tu tá com pressa de chegar no trabalho porque tu tem só 10 minutos, é batata. Todas as sinaleiras
vão estar vermelhas. Não vai pegar uma sinaleira verde. Todas vão fechar. Elas vão estar abertas. Quando tu chegar, ela vai fechar. Então, isso é a lei de Murphy, né? Que a gente acaba atraindo o que precisa dar errado, vai dar errado. Tem outro ponto de vista também, né? Que muitas vezes isso é para evitar outra situação. Mas, enfim, vamos adiante. Se nós analisarmos a lei de Murphy sobre o contexto empresarial, a lei de Murphy sobre o contexto empresarial, os desacertos, os deslizes, o que as empresas, o que os gestores, os líderes tendem e temem, que precisa ser evitado, se for bem planejado, se tiver uma visão crítica sobre as contingências, sobre todo o processo, criar uma preparação com vistas ao objetivo da organização, seguindo uma orientação, tomando todo o cuidado, revisando, fazendo um planejamento. Por exemplo, uma empresa ela não está imune de que aconteçam erros no lançamento de um produto ou de um serviço. Podem acontecer problemas na cadeia de produção, durante o processo, no início do processo, no final do processo, na embalagem, né? Pode dar problema no financeiro, o financeiro não tem dinheiro para pagar o fornecedor, ou o cliente não paga a empresa, então o financeiro acaba tendo problema também. Diversos inconvenientes podem acontecer e as coisas podem sair do controle. Porém, a gente pode evitar a lei de Murphy, apesar de ele dizer que o que tiver que dar errado vai dar errado, a gente pode evitar. E de que maneira a gente pode evitar? A gente pode evitar fazendo uma gestão de imprevistos, analisando quais são os imprevistos que nós podemos encontrar pelo caminho, fazendo uma análise das crises, se antecipando as técnicas, se antecipando aos problemas através de técnicas, na verdade, né? A gente cria uma técnica, faz uma análise de todo o processo, desde o início, vamos partir do pressuposto da confecção de um produto, tá? Desde o início da confecção do produto, cria-se uma análise de como ele vai iniciar todas as etapas, até chegar lá no passo final, onde o produto está pronto e ele precisa ser embalado para ser entregue aos clientes. Então, para distribuição, né? Quando a gente cria essa técnica de análise, de aperfeiçoamento, de acompanhamento dos processos desde o início até o final, a possibilidade de alguma coisa dar errado, ela é muito menor, ela é muito pequena. E em qual situação que pode acontecer o erro? O excesso de confiança. Eu confio demais no meu taco. Eu confio que não vão acontecer erros. Eu confio nos meus gestores. Eu confio demais na minha equipe. E não faço planejamento. Eu não faço revisão. Eu não faço programação. Eu não tenho um planejamento estratégico. Aí acontecem os imprevistos. E eu tenho uma meta. Eu tenho um prazo para cumprir desse processo. Então, acontece o imprevisto, aparece o desespero, eu não tenho um plano B para trabalhar e as coisas vão dar mais problema. Por quê? Deu erro na produção. Se deu erro na produção, eu não tenho um plano B para trabalhar, eu vou ter problema de entrega, eu vou atrasar a entrega para o meu cliente. Atrasando a entrega para o meu cliente, eu vou ter o desgosto e o descontentamento do meu cliente. Então, trabalhar com autoconfiança e não ter um plano B, não ter uma programação, uma análise de riscos, isso é extremamente perigoso, né? Aí a gente está dando toda a margem para a lei de Murphy entrar na nossa empresa e fazer a bagunça que precisar.
Então, dentro do cenário administrativo, ele revela acontecimentos que geram erros, estão relacionados à ineficiência das pessoas, do que à disposição das coisas caminharem para destinos desastrosos. O que é a ineficiência das pessoas? É aquela pessoa muito autoconfiante de que eu sou capaz, eu sei fazer, eu vou fazer, eu pico, eu quebro, eu queimo, eu processo e só eu sou a sabedora de tudo, né? Isso está errado, está extremamente errado, porque nós precisamos uns dos outros dentro das organizações para que os processos andem com coerência. Os processos, no que eu me refiro aqui, é o processo de produção de algum produto, né? O processamento de algum produto. Então, a autoconfiança, ela é inimiga número 1 da eficiência. As pessoas ineficientes são normalmente as mais autossuficientes, que se acham capazes e inabaláveis, né? Inatingíveis. Nenhum mal vai lhes acontecer. Então, é muito importante que o administrador, o gestor, o líder, o encarregado da linha de produção esteja sempre aberto a um plano B bem programado, estruturado, com medidas corretivas, com medidas paliativas. Às vezes, uma solução paliativa também resolve um problema, tá? Então, para que se tenha um desempenho organizacional adequado, a gente precisa sempre trabalhar com o plano B, uma carta na manga, que a gente costuma dizer também, né? Para não sofrer com esses imprevistos. As pequenas empresas, aquelas que acham que não vão ter esse problema, elas também devem estar preparadas para encarar o desafio e não pensar que esses riscos, ignorar esses problemas, ignorar a situação de que algo pode dar errado, não podem simplesmente ignorar essa situação. Elas devem estar sempre preparadas, todas as organizações, seja da menor à maior, a multinacional, todas devem estar preparadas com um plano B para executar as correções no processamento organizacional, seja na produção de um produto ou na prestação de serviço, para suprir os erros e corrigir, sempre trabalhando com uma postura inteligente, proativa, disposto a fazer melhorias e correções. A gente vai ver agora algumas dicas para gerir os imprevistos e minimizar os riscos da lei de Murphy. Alguém quer fazer algum comentário até aqui ou eu posso seguir? Não? Ninguém? Então, eu vou. Não podemos, então, ignorar os pequenos problemas. O que são os pequenos problemas? Pequeno problema, ele pode ser só a ponta do iceberg, né? A gente está lá navegando em alto mar e a gente vê só uma bolinha de gelo lá e pensa que não é nada. E a gente faz igual o Titanic, vai de encontro a essa bolinha de gelo e ele é um enorme iceberg. Então, os pequenos problemas são só a ponta do iceberg. Para que eles não se repitam, é muito importante as empresas, os líderes, a equipe de modo geral, ir direto à origem da falha, direto na origem do erro. Onde foi que aconteceu? Onde foi que teve início esse problema? Para identificar, para corrigir, para aumentar, para que não aumente a probabilidade e que não volte a acontecer no futuro o mesmo erro. Deixa eu citar um exemplo para vocês. Tem uma marca de pasta suspensa. Todos vocês sabem o que é uma pasta suspensa? Não? Tá. Arquivo de aço, aqueles arquivos armários, assim, arquivos com os gavetões.
E daí tem uma pasta que tem um arame em cima, assim, e esse arame, a gente põe a pasta ali e ela fica pendurada, sabe? Eu vou depois mandar uma imagem de pasta suspensa para vocês. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, estávamos fazendo uma organização nos arquivos do RH e eu vi que tinha várias pastas da letra A. E dentro daquelas várias pastas da letra A estavam em sacos funcionários da letra A. Então, a probabilidade de misturar documentos e daqui um pouco a gente está mandando o documento de um funcionário para outro, tem 2 Antônios ou tem 2 Alfredos, era muito grande. Aí a minha sugestão foi de criarmos uma pasta suspensa para cada funcionário com a etiqueta, com o nome deles, e nós colocarmos só os documentos do Antônio Pedro ali, no outro só o Antônio Silva, o Alfredo João em uma, e assim, cada funcionário com a sua pasta. Aí nós compramos, eram muitos funcionários, nós compramos 4 caixas de uma determinada marca de arquivo morto, arquivo suspenso, perdão, arquivo suspenso. A primeira caixa, ok, todas as pastas deveriam ser da mesma cor. A segunda caixa, ok. Quando nós abrimos a terceira caixa, as 5 primeiras pastas que nós tiramos estavam ok. A partir da sexta pasta, e vinham 50 em cada caixa, tá? A partir da sexta caixa, então quer dizer 45 pastas, elas tinham uma falha, porque essas pastas elas têm no meio delas um furo redondo, assim, que eu não sei qual é a finalidade daquele furo, né? E elas tinham um rasgo naquele furo. Então, se eu colocasse muito peso dentro de alguma delas, a probabilidade da pasta não suportar e ela se rasgar e esses documentos esparramarem dentro da gaveta era muito alta. Eu entrei em contato com a papelaria, que entrou em contato com a fábrica da pasta suspensa, que relatou que foi uma falha de produção, foi uma falha na máquina lá que produziu as pastas e que daquele lote a papelaria deveria recolher dos seus clientes todas as caixas daquela pasta suspensa. E aí eles não tinham mais pasta naquela cor, elas deveriam ser todas azuis, não tinham mais pasta naquela cor, porque deu problema na máquina e não fabricaram mais até que a máquina fosse consertada. Então, nós ficamos com uma parte dos arquivos em azul, uma parte dos arquivos em marrom, porque deu falha na máquina. Então, se eles tivessem identificado logo na confecção, eu ia dizer impressão, mas não é impressão. Na confecção, no corte ela parece um papelão, assim, é um material meio durinho, assim. No corte daquele papel para fazer a pasta suspense, tivessem identificado logo que quando a máquina fazia o negócio para fazer o furo, estava provocando um rasgo, eles teriam evitado. Se tivesse alguém supervisionando, teriam evitado e não teriam tido todo esse problema com todos os clientes, com diversas outras papelarias, porque tiveram que recolher todas essas pastas. Isso é identificar o erro logo no início e cortar o mal pela raiz, né? Já identifiquei que está rasgando a pasta, eu já vou parar a produção dessa pasta azul, vou parar de desperdiçar matéria-prima, vou mandar corrigir, consertar a máquina para seguir a produção das pastas sem falha, fazendo assim uma entrega satisfatória para os meus clientes. Segunda situação de evitar problemas com a lei de Murphy, então, estudar o mercado e estudar o cliente. Para o marketing, estudar o mercado e estudar o cliente, isso já é uma doutrina. O marketing faz testes, faz perguntas aos consumidores, ele estuda o mercado nos mais diversos contextos em relação aos riscos do ambiente, conferindo oportunidades, conferindo ameaças existentes. Ele reconhece os concorrentes que ele tem e procura trabalhar da melhor forma possível. Eu vou dar um exemplo para vocês com relação a isso.
Nós temos na 471, ali no entorno da rodoviária e até o trevo lá do Gaúcho Diesel, 3 atacados de supermercado. Está vindo um quarto atacado, na verdade quinto, porque o Big também é, né? Está vindo um quinto atacado para Santa Cruz do Sul. O que vocês acham que o pessoal de marketing desse quinto atacado fez? Fez uma análise da cidade, analisou quantas pessoas, qual é a população, quais são as cidades próximas, onde essas pessoas compram, o que essas pessoas compram e onde esse quinto atacado vai se instalar, no Arroio Grande. Porque na região da rodoviária tem 3, tem um ali que fica no limite entre Centro e Arroio Grande, e no Arroio Grande tem supermercados grandes, tem pequenos, tem os mini mercados, tem açougue, mas não tem um atacado, né? Então, este atacado vai se instalar no Arroio Grande para pegar todo aquele pessoal dos bairros para lá do Arroio Grande, além do Arroio Grande, claro, e o pessoal que vem de Rio Pardo e tudo mais. Fizeram todo um estudo de região, de cliente, de consumidor, de concorrências. Eles viram que as concorrências que eles vão ter no Arroio Grande têm um preço similar ou até mais caro que o deles, dependendo do tamanho, do porte do supermercado. Então, isso é estudar o mercado para que o negócio se instale, faça o investimento necessário e para que dê certo. Então, isso é o estudo de mercado que precisa ser realizado para a gente não cair na lei de Murphy e abrir lá um super atacado e não entrar nenhuma mosca para incomodar no açougue lá e estragar a carne, né? Ter o plano B. O plano B, que eu já comentei anteriormente com vocês, ele é extremamente importante, porque não adianta de nada, quando as coisas dão errado, a gente caminhar de um lado para o outro, sapatear, espernear, xingar a sogra, a prima, a mãe, a vizinha, a árvore, a porta, a parede. Não vai resolver o problema. A gente precisa agir de maneira rápida e preventivamente, para que possa se conter ou minimizar ao máximo os prejuízos que podem acontecer, tanto para o cliente quanto para a empresa, se algo der errado. Então, trabalhar com um plano B, trabalhar com uma carta na manga, é sempre importante. Vamos a um exemplo de plano B. Nós trabalhamos em um atacado, tá? E deu um temporal, faltou luz na cidade inteira. E o supermercado tá cheio. O pessoal fazendo rancho, fazendo compra, valendo, assim, supermercado lotado, os carrinhos abarrotados e acabou a luz. E os caixas não funcionam sem luz. Por quê? Porque a empresa não se preveniu de colocar um no-break ou um no-break nos caixas para segurar a energia. E também não se preveniu de colocar agora me faltou, um gerador para segurar a energia. Qual é a finalidade de se ter um gerador em um supermercado ou um atacado? Acabou a luz, deu um temporal muito grande, derrubou árvore, derrubou poste, e a previsão de retorno da energia elétrica é 3 dias. Então, se tem um falhou o nome, um gerador, e o gerador ele é a óleo, mesmo que o diesel agora está caro, ele é a óleo, ele não vai permitir que este comércio tenha prejuízos grandes, porque não vai haver perda de produtos gelados, refrigerados, e também não vai haver perda de venda, porque vai ter luz, mesmo que seja só para deixar os refrigeradores e 1 ou 2 caixas ligados. Então, esse é o plano B. Acabou a luz, a gente tem lá o gerador para ligar e continuar gerando energia para o estabelecimento. Isso acontece também em distribuidoras.
Por exemplo, vamos pegar acho que é JBS ou BRF, ali indo para Lajeado, quase em Lajeado, agora não lembro qual das duas que tem lá. Digamos que acabe a luz e eles têm aquele monte de produto refrigerado lá e eles não têm um gerador. A perda, o prejuízo financeiro deles vai ser muito claro, que eles vão depois cobrar de Deus, vão cobrar da RGE, vão cobrar da CE, vão cobrar seja lá de quem for o prejuízo, mas a gente pode evitar essa perda e esse prejuízo com um plano B, e nessa situação o plano B é o gerador de energia. Existem outras situações, como, por exemplo, essa situação da pasta. Se tivesse sido identificado logo, teriam substituído a prensa ou a máquina de cortar e não teria acontecido de ter todo o prejuízo de ter que recolher e substituir todas essas pastas, e essas pastas com um rasgo acabar sendo inutilizada, porque dependendo da situação, do tipo de arquivo que vai fazer, ela não serve. Ter a equipe de trabalho preparada, a equipe de trabalho, os colegas preparados para improvisar, mas o improvisar é um improviso com responsabilidade, sempre visando as consequências do que a gente vai improvisar e do que a gente vai fazer, tá, pessoal? Então, a gente precisa desenvolver na equipe, nos colegas de trabalho, a competência de gerir situações de crises e conflitos, de maneira que a gente possa ceder o colega, ou o gestor, ou o líder, ou o caixa, ou o repositor, de que possa ceder e que se tenha autonomia para solucionar o problema que venha a surgir, né? Então, ter motivação e autonomia de propor novas soluções, trabalhar a equipe de maneira que eles consigam visualizar os problemas, de maneira que aquele cara que está trabalhando lá na linha de produção daquela pasta suspensa que está dando problema, ele vai identificar que a máquina está fazendo isso e ele vai avisar o líder, eles vão parar a máquina, vão corrigir o problema e vai se evitar um prejuízo maior. Então, isso é ter uma equipe preparada, motivada, engajada com a cultura organizacional da empresa, e é uma equipe que trabalha unida e proativa, visando a melhoria dos processos, né? Trabalhando com a resolução do imprevisto, e depois, primeiro a gente resolve, né? Deu um imprevisto, deu um erro, deu um problema, primeiro a gente resolve, pega a equipe, pega o líder, todo mundo resolve junto, não procura quem é o culpado, primeiro resolve. Aí depois que resolveu, aí senta e conversa, onde foi que deu o problema? Por onde começou? E daí vai indo, puxando o fio da meada, vai se chegar onde o problema teve início e vai identificar se o problema foi mecânico, foi humano, ou o que foi. E aí, então, se conversa sobre o problema para que ele não volte a acontecer. Mas, para isso, é muito importante ter a equipe do teu lado, né? Do lado do líder, do lado do gestor, do lado da empresa. Outra situação é transformar o problema em uma oportunidade. Transformar o problema em uma oportunidade, trabalhar com bom senso, com criatividade, fazendo a gestão da frustração do cliente para exceder as expectativas. Então, é muito mais válido se a gente comete um erro com um cliente, chamar o cliente, pedir desculpas, dar um brinde para ele, do que simplesmente ignorar, varrer a sujeira para baixo do tapete, fazer de conta que não viu. Então,
ter um feedback negativo quando a gente simplesmente ignora uma determinada situação de erro envolvendo o cliente, gera também prejuízo, do que a gente chamar o cliente ou ligar para o cliente, pedir desculpas, explicar o que aconteceu, tentar corrigir o inconveniente que foi apresentado, que foi imposto, que esse cliente passou, do que a gente deixar as coisas correrem e passar assim por cima sem resolver e sem conversar com o cliente. Então, quando essa altura, né, a gente está criando e está dando margem para lei de Murphy. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à lei de Murphy ou ficou claro? Ela não é muito difícil, ela é assim, resumindo tudo o que eu falei, o que pode dar errado vai dar errado, mas existem maneiras da gente evitar o errado ou de corrigir o errado. A gente precisa ter um plano B, a gente precisa ter uma carta na manga para correr atrás do prejuízo antes que o prejuízo aconteça, né? Então, eu preciso só ver agora se alguém ficou com dúvida, se ficou claro para você, se alguém quer comentar alguma coisa, quer contar alguma situação que já passou, que pode atribuir à lei de Murphy. Alguém deixou o pão cair com o doce de leite ou a margarina virado para baixo? Já fizeram o teste com o gatinho para ver se o gato cai de pé? Eu sei, vocês fecharam a câmera e foram lá jogar o gato para cima para ver se ele cai de pé, né? Não, ninguém fez isso. Olha, prof, essa lei aí, eu sou muito desastrado, porque todo dia acontece uma coisa diferente. Ah, é? Ai. Vou contar para vocês. Eu tenho uma gata e um cachorro. O meu cachorro tem alma de gato e a minha gata tem alma de cachorro. Porque eu não conheço um cachorro que gosta tanto de dormir igual o meu. E eu não conheço uma gata que gosta tanto de buscar bolinha e brincar fazendo arte igual a minha. Então, isso de jogar o gato para cima para ver se cai de pé, a gente faz, mas a gente não faz para ver se ela cai de pé. A gente pega ela e joga em cima da cama, mas porque ela gosta. Aí tu pega, tu joga ela em cima da cama, ela volta e ela escala a tua perna. Se tu tiver de calça, sorte a tua. Se tu tiver sem calça, ela vai te arranhar, porque ela vai tentar subir para te jogar ela em cima da cama de novo, né? Então, para ela isso é uma brincadeira. Então, posso dizer para vocês que eu já fiz o teste. O gato cai de pé, tá? Ele não cai deitado. Agora, a gente vai falar sobre mapas mentais. O que são mapas mentais? Mapas mentais são... eu coloquei aqui a figura de um homem com um organograma e cada um cria o mapa mental à sua maneira. Ele não tem uma fórmula exata, um desenho, precisa seguir esse desenho desse organograma aqui. Não, ele pode ser um círculo, ele pode ser um organograma. Tu pode, daqui a um pouco, escrever uma palavra central lá no meio, vai escrever lá gestão e organização do trabalho, e aí tu vai fazendo riscos, vai desenhar um mapa, vai risca para cá, lei de Murphy, risca para cá, mapa mental, risca para cá, plano B, e assim tu vai desenhando o teu mapa mental da maneira que tu vai gravar, vai memorizar as coisas que tu precisa. E isso se aplica tanto quando a gente vai estudar, quanto quando a gente vai participar de uma reunião, de um treinamento, de uma palestra. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou em alguma palestra, um treinamento, um curso, tenho sempre comigo a minha agenda ou um caderno, umas 2 ou 3 cores de caneta. É estranho ir num treinamento e levar umas 2 ou 3 cores de caneta, mas eu levo porque o que for mais importante eu vou colocar de vermelho, ou eu vou colocar de azul, ou eu vou colocar de verde, porque para mim lembrar depois e passar
para a agenda, passar para o Trello, passar para o programa que eu estou trabalhando, é mais fácil de organizar o meu pensamento e o meu trabalho. Então, deixa eu seguir adiante aqui para explicar para vocês. O mapa mental, então, ele é uma ferramenta onde a gente faz a gestão das informações. Ele é muito utilizado com a finalidade de otimizar a memorização a partir de uma representação visual. Eu não tenho aqui os meus rabiscos porque eu já passei a limpo, senão eu mostraria para vocês. A gente faz uma representação visual através de conceitos, através de uma maneira simplificada das nossas ideias, onde a gente vai organizar as informações e isso vai contribuir para o nosso aprendizado, vai contribuir para o nosso trabalho. E a boa comunicação, ela também é muito importante no mapa mental, porque quando a gente tem uma boa comunicação, quando as informações vêm de uma maneira coerente, isso facilita a criação do mapa mental. É uma ferramenta que substitui as convencionais formas de anotação e organização de ideia. Outra maneira de se criar um mapa mental é lista, né? A gente faz uma lista, já aconteceu comigo de fazer uma lista de supermercado e chegar no supermercado e ter esquecido a lista. Mas a maneira como eu anoto as coisas quando eu preciso ir no supermercado, eu começo pelo produto de limpeza, depois eu vou para a alimentação dos meus pets e depois eu vou para higiene e aí alimentação. Por fim, alimentação, para finalizar, né? Então, como eu já tenho essa sequência lógica que eu faço a lista de supermercado, eu cheguei lá, eu não tinha lista, mas seguindo a minha sequência lógica, eu ia passando nos corredores e ia lembrando do que precisava. Então, essa anotação, esse mapa mental que a gente faz, que a gente desenha, que a gente risca, rabisca, pinta, ele nos ajuda muito na criação e no desenvolvimento do que a gente precisa, tanto quando for em relação a estudo, quanto lista de supermercado, tarefas de trabalho, deixa eu ver o que mais, são várias coisas que tu pode usar ele de várias maneiras, o mapa mental, tá? É muito importante ressaltar que centralizar as informações em um mapa mental não substitui a necessidade de se fazer um gerenciamento de projetos. Por exemplo, tu vai usar o mapa mental para desenvolvimento de um projeto na empresa que tu trabalha, tá? Tu trabalha lá em uma empresa de venda de cosméticos e eu preciso aumentar as minhas vendas de batom. Acabou a pandemia, o pessoal não está mais usando máscara e eu vou criar um projeto, um programa de uma promoção de venda de batons. E aí cria um mapa mental de todas as marcas, de todos os modelos de batom que tem, é Boticário, é Natura, é Mary Kay, vê qual, agora começou o inverno, qual é o que vai vender mais, é o cremoso, é o que tem manteiga de cacau, é o mate, vê qual é o que vai vender mais, cria um desenho, cria um cronograma de venda, de divulgação, de promoção, de por onde tu vai atacar, para quem tu vai oferecer, faz um projeto. Apenas desenhar o mapa mental não resolve, tá, pessoal? A gente precisa ter um projeto por trás dele. E ele é só para a nossa organização, para a gente saber por onde começou, para ir fazendo os tiquezinhos de certo lá, isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz. E aí a gente vai falar de onde foi que surgiu o mapa mental. Tony Buzan, nascido em 1942, ele foi quem criou essa ferramenta.
Ele era um psicólogo, e por que é que ele criou essa ferramenta? Porque ele tinha uma grande dificuldade de assimilar o conhecimento das disciplinas, dos conteúdos que ele estudava, dos livros que ele lia, e ele buscava alternativas e buscava técnicas para memorizar, para desenvolver a sua oratória, para ele conseguir gravar o que ele aprendia, o que ele lia, o que ele estudava, e até mesmo com os seus clientes também, para que ele não esquecesse da última conversa que ele teve e dar sequência na próxima consulta. Então, buscando alternativas, ele descobriu técnicas de imaginação associada à arte oratória dos gregos na Antiguidade Clássica. A gente está falando isso do século 8 antes de Cristo e 5 depois de Cristo, né? Nesse período aí, eles já utilizavam mapas mentais, e o Tony Buzan descobriu e criou então os mapas mentais para que ele pudesse ter o fluxo de ideias através de imagens, códigos, linhas, ramos entrelaçados, para que fosse possível expor de maneira fácil, fluida, o raciocínio. Ele chamou isso também de soltar todo o potencial do cérebro. O que acontece? Eu não me recordo agora exatamente quantos % a gente usa, mas tem um teste que a gente faz. Eu vou ver se eu localizo ele. Eu tenho ele nos meus materiais. É um teste que a gente faz, que ele identifica qual é a parte do teu cérebro que tu mais usa, se é o esquerdo, se é o direito, se é o frontal, e quantos % tu utiliza mais do teu cérebro ou não. Mas se eu não me engano, em algum determinado momento eu li que a gente utiliza só 20% da capacidade do nosso cérebro. Então, quer dizer, 80% está ocioso e é pura preguiça. E aí, com esses mapas mentais, a gente consegue desenvolver a possibilidade de ter maior conhecimento, maior desenvolvimento, maior capacidade, maiores resultados. Então, eu acho bem bacana essa possibilidade de poder trabalhar com mapa mental. O mapa mental, ele não é só para estudo, tá, pessoal? Eu falei muito aqui na questão de estudos, de desenvolvimento de projetos, de anotação do que a gente estuda, do que a gente aprende, do que a gente lê, mas ele também é uma ferramenta muito poderosa que organiza visualmente o panorama de todo o projeto e garante que todas as pessoas estejam envolvidas e sempre alinhadas. Por quê? Tu vai fazer uma reunião na empresa de alinhamento estratégico e é criado um projeto, tá? A gente tem um projeto lá de reorganizar o estoque da empresa, e para isso nós precisamos criar uma estratégia de trabalho. A gente faz todo um projeto de estratégia de trabalho, e aí tem aquele flip chart. Vocês sabem o que é um flip chart? Flip chart é um quadro de papel, ele tem um bloco grandão de papel e tem as canetas coloridas. Aí tu começa a desenha o núcleo central, organização do depósito. Por onde a gente vai começar? Pelo recebimento. Eu queria ter um papel aqui para poder riscar para vocês. A gente vai começar pelo recebimento. Quando recebe a mercadoria, qual vai ser a primeira atividade que a gente vai fazer para que as coisas aconteçam da maneira correta? Vai receber, vai conferir e vai colocar no balcão para etiquetar. Colocou no balcão para etiquetar, foi etiquetado, qual é o segundo passo? Então, a gente já fez aqui várias coisas, né? Recebeu, conferiu, colocou no balcão para etiquetar e etiquetou. Foram 4 passos já cumpridos da organização do depósito. Feito isso, chama quem?
chama o pessoal do armazenamento. O pessoal do armazenamento, a partir do momento que o produto está etiquetado, eles já sabem onde precisa guardar, qual é a prateleira, qual é o andar da prateleira, primeira, segunda, terceira prateleira, é dentro da geladeira, onde é que guarda esse produto que chegou. E através do mapa mental, tu vai desenhando tudo aquilo ali, ou tu vai fazendo um círculo, ou tu vai fazendo uma lista, ou tu vai fazendo uma linha, vai desdobrando as tarefas e a necessidade de se organizar. Isso pode ser também no RH, vocês são do curso técnico de RH, o pessoal de RH lá vai organizar um treinamento para toda a equipe sobre liderança, para desenvolver o que de liderança em toda a equipe de trabalho. Como a gente vai fazer? Quais são os setores que a gente vai abranger? Por onde nós vamos começar? Quem vai dar o treinamento vai ser o próprio pessoal do RH? Vai ser contratado uma empresa terceira? Temos orçamento para isso? Quanto vai custar se vai vir uma pessoa terceirizada? Vamos servir um coffee break para o pessoal? E tudo precisa ser planejado, colocado em um projeto, e depois a gente vai fazendo as associações, desdobrando o projeto nesse mapa mental, fazendo o desenho, fazendo realmente um mapa do que a gente pretende fazer para se ter o acompanhamento. Isso fortalece as associações, né, das nossas tarefas, das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, das metas que nós precisamos cumprir diariamente, mensalmente, semanalmente. Isso são sinapses neurais que a gente tem, né? Então, é extremamente importante a gente trabalhar com símbolos, com palavras, com figuras, com cores. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Deixa eu mostrar para vocês, eu tenho um exemplo aqui de um mapa mental. Eu agora olhei para o lado e vi. Ai, derrubei tudo. Olha o meu mapa mental. Deixa eu ver que livro que eu peguei. Motivação e satisfação no trabalho. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Ó, o meu mapa mental aqui foram as etiquetas coloridas que eu coloquei para mim saber onde eu começo, o que eu preciso ler primeiro, o que foi que eu li aqui, o que eu li nesse amarelinho aqui. Os dois amarelinhos tratam do mesmo assunto, os dois cor-de-rosas tratam do mesmo assunto, apesar de estarem em capítulos diferentes, em páginas muito diferentes. Um está aqui no começo, um está aqui quase no começo, o outro está bem no final do livro. Então, eles têm relação. O verde com o verde aqui, eles também têm relação. E o azul é o único que segue isolado aqui na categoria, porque ele é um assunto diferente e ele não casa com nenhum dos demais. Então, esse foi o mapa mental que eu criei nesse livro e em vários outros que eu tenho aqui, que eu derrubei todos eles agora. Puxei um e derrubei vários. Então, isso também é um mapa mental. A gente colocar as etiquetas coloridas, lembrando o que é que foi que eu vi. Ah, esse assunto que eu li nesse capítulo tem relação com esse outro assunto. Então, é uma maneira de organizar, e quando tu olha, tu tá procurando sobre um determinado assunto, tu acha que ali tá muito pobre, e tu olha que a outra etiqueta lá é da mesma cor que essa aqui que tu já leu, junta as duas e aí tu tem o conteúdo necessário que tu precisa para desenvolver um trabalho, ou uma aula, ou uma pesquisa, ou o que for. Pessoal, a chamada vai encerrar. Eu vou abrir outro link porque eu tenho mais alguns slides para passar para vocês. Eu já vou colocar o outro link lá no grupo, tá? De um mapa mental. Aqui o cara com as ideias dele em relação ao mapa mental. Por que ele vai fazer? Porque vai ter versatilidade, porque ele vai ter uma visualização não linear, ele vai criar ramificações,
vai melhorar a aprendizagem e o estudo dele. Como ele vai fazer? O passo a passo básico. Existe um passo a passo básico? Existe, mas eu trabalho muito naquela parte, naquele pressuposto de que eu coloco central. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Onde é que estão minhas canetas? Aqui. Eu vou colocar aqui. Eu fiz um rabisco aqui, tá? Vocês conseguem ver? Conseguem ver meu rabisco? Um rabisco bem ruim, por sinal. Então, eu coloquei aqui GOT, que é Gestão e Organização do Trabalho. O que nós trabalhamos primeiro, que foi a lei de Murphy. O que nós estamos trabalhando agora? Mapa mental. Através do mapa mental, eu vou fazer mais uma ramificação. Vou dar um trabalho para vocês fazer sobre mapa mental, eu vou colocar aqui, trabalho. Mas a prova, eu vou colocar mapa mental na prova, eu vou colocar mais uma ramificação e vou escrever a prova. E assim, sucessivamente, eu trabalhando faria, e vocês estudando fazem as anotações de vocês. O que é que eu vou colocar? Quais são as definições? Por onde eu vou começar? O que é importante? O uso, isso vai ser usado no quê? Isso vai ser usado no meu conhecimento? Isso vai ser usado nos projetos que eu vou fazer? Notas. Nos projetos. De que maneira isso vai ser usado nos meus projetos? De que maneira isso vai ser usado em um projeto que eu vou desenvolver na empresa? Organização de depósito, por exemplo. Ou organização do fluxo de caixa. Organização de treinamentos do setor de RH. Organização de cadastro de currículos. Eu trabalho no RH e eu tenho lá um banco de talentos, tá? E eu recebo diariamente cerca de 30, 80 currículos. E para que isso não se acumule no cadastro do site ou no meu e-mail, agora vamos organizar os currículos, tá? Para que isso não se acumule no site, no cadastro do site ou no e-mail, eu vou criar no computador, vai ocupar muito espaço, então vou criar na nuvem uma pasta, banco de talentos. Dentro da pasta banco de talentos, eu vou colocar administrativo. Dentro do administrativo, eu vou colocar recepção secretária, RH, financeiro e licitações. Aí eu vou criar uma segunda pasta, comercial. No comercial, eu vou colocar comercial interno, comercial externo. Vou criar, fora disso, uma terceira pasta, operacional. Lá dentro do operacional, eu vou colocar equipe de limpeza, equipe para depósito, equipe para empilhadeiras, equipe para, deixa eu pensar o que mais, faturamento, expedição, né? Faturamento, expedição, faz a emissão das notas fiscais. E à medida que eu vou recebendo os currículos, eu vou ler o currículo, qual é a experiência da pessoa, no que esta pessoa já trabalhou. Ela trabalhou em RH. Por quanto tempo ela trabalhou em RH? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Trabalhou 6 meses. Tem experiência, mais ou menos. Tem conhecimento, muito pouco, a não ser que ela tenha uma formação específica na área. Vamos colocar ela no administrativo e vamos deixar, por enquanto, solta lá. Depois a gente chama essa pessoa para conversar. Aí eu recebi um outro currículo de uma pessoa que trabalha há 10 anos no RH. O que ela fazia no RH? Ela fazia folha de pagamento, ela fazia admissão, demissão, rescisão. Ela tem experiência, vamos colocar ela dentro do RH. Fazia recrutamento e seleção, 5 anos, vai para a pasta de RH. Trabalhava no financeiro, contas a receber, pasta de financeiro. Dentro do financeiro, aí pode criar uma pasta, contas a receber, contas a pagar, porque muitas vezes as empresas, quando elas abrem a vaga no financeiro, elas especificam se é contas a pagar, se é contas a receber, porque tem muita diferença. O contas a pagar do financeiro
vai sentar lá na frente do computador com todos os aplicativos de banco que tem e todas as contrassenhas e vai pagar conta o dia inteiro, vai gerar arquivo, vai imprimir arquivo, vai transmitir para o banco, vai receber do banco, vai tirar extrato, vai fazer conciliação. Já o contas a receber, não. O contas a receber vai fazer contato com o cliente, vai ligar, vai fazer cobrança, precisa negociar prazo, negociar parcelamento, negociar juros. Às vezes, o cliente está com débito há muito tempo, precisa da isenção de juros. Então, tudo isso são coisas que precisam ser observadas nessa organização que vai ser feita dos currículos que se tem no banco de dados, no banco de talentos lá do RH. Quais são as ideias? Quais são as ideias que eu tenho para organizar isso? De que maneira isso vai ficar melhor? Vai ficar melhor assim? Dentro da pasta RH, eu posso subdividir mais uma vez? Posso. Posso colocar lá uma pasta para quem tem conhecimento e experiência em treinamento e desenvolvimento, para quem tem experiência em recrutamento e seleção, para quem tem conhecimento generalista, que trabalha em todas as áreas de RH, para quem tem conhecimento só na área de gente e gestão de RH, que não põe a mão na massa lá na confecção da folha, para quem tem conhecimento na execução de folha de pagamento e impostos, e faz, então, todas as subdivisões, e da mesma forma acontece no financeiro. Então, isso são ideias que vão surgindo quando tu vai criando um mapa mental e tu vai começar a desenhar, estruturar e organizar, e ele pode ser feito tanto para desenvolvimento de projetos, como assim também, que agora eu acabei de colocar para vocês uma maneira de organizar os arquivos. A minha pasta de e-mail, como eu recebo e-mail de alunos com trabalhos e tudo mais, eu criei subpastas. Para cada disciplina que eu dou aula, eu tenho lá uma subpasta. Tem uma pasta de recursos humanos, tem uma pasta de gestão e organização do trabalho, tem uma pasta para TGO, tem uma pasta para gestão de pessoas e serviços, tem uma pasta que é só da Ideal, que é onde eu recebo e-mails que vêm da instituição, que são informações, que são comunicados, que são coisas importantes que eu preciso saber para passar para os alunos, para ministrar as aulas. Aí tem a pasta dos meus estudos, daí tem a da PUC, tem da Funiber, então à medida que eu recebo, não fica nada na minha caixa de entrada. Eu leio e arquivo ou eu deleto. Então, a minha caixa de entrada de e-mail está sempre vazia, porque quando eu recebo, eu leio e já organizo. Isso foi uma maneira de criar um mapa dentro do meu e-mail. Eu preciso ver o trabalho que determinada aluna de determinada disciplina me enviou no semestre passado. Aí eu sei quem é a aluna, eu sei qual é a disciplina, e eu vou colocar lá, mas eu não me lembro o nome da aluna, mas eu me lembro qual foi a disciplina que eu dei para ela. Eu vou pesquisar dentro da disciplina e vou localizar, vou conseguir encontrar. Então, são maneiras de organização que os mapas mentais nos permitem fazer. E quais são as aplicações, então, em relação aos mapas mentais? De que maneira a gente pode aplicar ele? Através de tudo que a gente já viu aqui, ele é muito eficaz para expressar e conectar as ideias, aumentando a compreensão sobre as nossas ideias. Às vezes a gente tem uma ideia, o que eu costumo fazer sempre, ou eu tomo nota de imediato, e às vezes eu não tenho como tomar nota, ou porque eu estou na rua. No começo, a minha irmã sempre respondia para mim, o quê? Porque eu preciso tomar nota. Eu saí para a rua, não levei papel, não levei caneta, levei só o meu celular. Ou eu gravo um áudio para ela da ideia que eu tive, ou eu mando uma mensagem de texto, uma mensagem escrita. Agora ela já nem pergunta mais dos meus devaneios e dos meus delírios, né? Eu mando a mensagem e ela sabe que eu mandei só porque eu quero anotar, porque eu não confio muito no bloco de notas do celular. Eu já perdi informações do bloco de notas do celular. Então, eu uso o meu WhatsApp
para gravar ideias que eu tenho durante o dia quando eu não estou perto de um papel e uma caneta para que eu possa fazer a anotação. Então, a versatilidade do mapa mensal. O mapa mensal é brabo, né? Mapa mental, ele é um instrumento e a gente vai conferir alguns exemplos, tá? Anotar ideias que possam surgir durante o expediente, durante algum evento, durante alguma reunião. Quando a gente não está com papel e caneta junto, agenda ou até atrás de nota de supermercado vale anotação. Não tem nada disso, usa o bloco de notas do celular, não confia no bloco de notas do celular, manda a mensagem no WhatsApp de alguém, mas de preferência alguém que tu confie muito e que não vai roubar a tua ideia, porque de repente a tua ideia é muito genial e tu não quer dividir ela com ninguém, então não manda para concorrência, tá? A gente trabalha muito com... A gente, quando eu digo nós, RH, trabalhamos muito com o trabalho proativo e o trabalho engajado de dividirmos as tarefas. Mas, quando tu trabalha com criação de conteúdo, desenvolvimento de conteúdos, ou quando tu quer colocar um projeto em ação e é um projeto inovador que vai fazer a diferença na empresa, e esse fazer a diferença na empresa vai fazer a diferença para ti, vai te trazer um reconhecimento como profissional, eu parto do pressuposto de não compartilha com teu colega de trabalho, porque ele vai roubar a tua ideia. Eu já passei por isso, já roubaram a minha ideia, então agora quando eu tenho os meus devaneios e as minhas ideias na rua, eu mando no WhatsApp para minha irmã, porque ela não vai roubar a minha ideia, porque ela detesta RH, ela não curte a minha parada. Então, os mapas mentais, eles também nos ajudam a eliminar a procrastinação. Eles fazem a gente desenvolver e colocar o nosso cérebro para trabalhar, né? Procrastinar, você sabe o que é procrastinar? É a gente ficar, tipo, domingo de tarde, tá? Domingo de tarde, chovendo, como estava ontem, frio, dia feio, bom de ficar jogado no sofá ou na cama, enrolado na manta, vendo um filminho ou um seriado, mas tu tem um trabalho de aula para fazer, tu precisa desenvolver a tua aula da semana, ou tu precisa desenvolver um outro trabalho, ou tu teve uma ideia brilhante e tu pode trabalhar nela no domingo à tarde, ou tu quer fazer um bolo para comer no final da tarde de domingo com um cafezinho, e tu fica lá procrastinando, depois eu faço, e depois não chega nunca. Então, isso é a procrastinação. E quando a gente começa a desenvolver e criar e desenhar mapas mentais, a gente elimina a procrastinação, porque daí, a partir do primeiro momento que tu começa a desenhar, criar lista das tuas atividades diárias, tu deixa de procrastinar. Uma coisa que eu costumo fazer, eu sempre tenho agenda. Às vezes, esse ano, agora eu não tenho agenda com data, eu preciso colocar a data, porque é um caderno. Então, eu faço hoje a minha lista de tudo que eu quero fazer amanhã. E à medida que eu vou fazendo o que eu quero fazer amanhã, eu vou marcando. Eu escrevo em uma cor de destaque o que é mais importante para mim fazer amanhã, e em azul normal o que não é tão importante, mas que eu preciso fazer amanhã. À medida que eu vou desenvolvendo, eu vou pintando, eu vou riscando, eu vou dando um certinho, eu vou colocando um ok, tudo em cores diferentes para mim, depois no final do dia ou no dia seguinte, quando eu me lembrar, não, eu pintei de vermelho, tá, ok, eu já fiz. Estruturar projetos, então, né, o mapa mental serve para a gente fazer a estrutura de projetos, montar, criar e desenvolver o projeto que a gente quer colocar em execução. Versão colaborativa, de tomar as informações mais completas, né?
porque tu vai colocando, tu vai te perguntando, vai analisando e vai olhando, eu posso colocar mais isso, posso colocar mais aquilo, eu posso melhorar aqui, posso melhorar ali, e à medida que tu vai desenhando, riscando e rabiscando, mais ideias vão surgindo e melhor fica o projeto. Ele facilita na realização, uma versão colaborativa para tomar informações ainda mais completas e facilita na organização de insights que são as ideias que surgem, e do brainstorming. Filtrar as prioridades através do mapa mental, então a gente consegue filtrar o que é prioridade, o que não é prioridade, o que eu preciso executar imediatamente, o que não precisa. Melhora a nossa comunicação, tanto com clientes, quanto com fornecedores, colegas de trabalho, com gestores, com os nossos líderes. Ajuda no planejamento das tarefas, que eu acabei de falar para vocês, as anotações e os riscos e rabiscos que eu costumo fazer. E principalmente em reuniões, palestras e projetos, às vezes a gente vai em alguma reunião que as pessoas não gostam. Por exemplo, tem um líder, um gestor ou um presidente da empresa que está lá falando e ele fica incomodado de tu estar o tempo todo tomando nota, fazendo anotação, fazendo riscos e rabiscos, mas às vezes é melhor assim do que tu sair da reunião de mente vazia ou com as informações todas embaralhadas na cabeça. Então, à medida que vão falando, eu vou tomando nota e anoto do lado o nome de quem falou, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, ciclano falou aquele outro, e aí eu chego na minha sala e monto de que maneira eu vou desenvolver o projeto que eles pediram, juntando as ideias das 3 pessoas que falaram, para que fique da melhor forma possível. E a gente consegue também roteirizar os conteúdos. O que é roteirizar os conteúdos? A gente desenvolveu um conteúdo, um programa, um planejamento, um projeto de organização dos currículos cadastrados em uma empresa de RH ou no RH de uma empresa, e a gente precisa estruturar esse projeto. E aí, através do mapa mental, fica mais fácil. Eu vou explicar agora um pouquinho sobre o que é brainstorming. Ele é uma tempestade de ideias, é uma chuva de ideias, assim. São muitas informações que tu recebe de pessoas que estão contigo, de várias pessoas que estão na sala de reunião, faz todas essas anotações, depois tu vai lá pro teu cantinho, senta quietinha, lê todas as anotações que tu fez. Tem gente que não trabalha com anotações, né? Consegue absorver tudo só com a cabeça, só com o pensamento, e depois vai para a sala, e aí vem a chuva de ideias em cima das informações que foram colocadas naquela reunião, e aí tu começa a organizar no mapa mental teu brainstorming e da melhor maneira possível. Ele é uma técnica dinâmica, ela é muito utilizada em grupos, tá? Tu tá lá num grupo, digamos, sejam 2 pessoas trabalhando no setor de RH da empresa, mas na reunião vão estar participando os diretores e os gerentes de cada setor, e a gente precisa desenvolver o planejamento de treinamento e desenvolvimento do pessoal, de toda a equipe da empresa. Toda a equipe da empresa significa que nós temos ali setor comercial, o treinamento é uma linha de raciocínio. Setor de licitações, pessoal muito jurídico, o treinamento é outra linha de raciocínio. Pessoal de logística e depósito é uma equipe muito operacional. Tem as cabeças mais pensantes lá, que é o pessoal que trabalha na conferência e expedição, o pessoal que trabalha no faturamento, mas é outra linha de raciocínio. Tu não vai poder dar o mesmo tipo de treinamento que tu dá para a equipe do comercial, para a equipe da logística, porque a equipe do comercial tem contato direto e diário com clientes. E a equipe de logística, nem sempre.
tem contato com o cliente? Tem contato com o cliente aquele cara da logística que vai lá no cliente fazer a entrega. Os demais não, eles trabalham só internamente, eles não têm contato com o cliente, eles não têm negociação e conversa com o cliente. Então, a chuva de ideias, o brainstorming que acontece em uma reunião de planejamento, de treinamento e desenvolvimento de equipe de trabalho é bastante produtivo. E tu precisa usar muito a criatividade dessas pessoas, desse grupo que está participando da reunião, para que tu consiga desenvolver um treinamento adequado para a equipe. Eu estou falando em treinamento, eu estou me referindo a trabalho do RH, mas isso pode acontecer com qualquer outro setor, pode ser com organização de depósito, pode ser com organização de fluxo de caixa, criar uma planilha mais dinâmica, melhor, para se analisar o fluxo de caixa diário, semanal, ou a curva ABC de produtos, usar a criatividade mesmo. Uma maneira de otimizar, então, o brainstorming e extrair as melhores ideias é aplicar os mapas mentais. E aí vem aquele rabisco que eu fiz ali para vocês, né? Que tu vai escrever lá o tema central no quadro, na parte central, tema central, treinamento e desenvolvimento, comercial, logística, licitação, financeiro, equipe administrativa. E aí vai separando e visualizando de que maneira tu vai trabalhar, e cada gestor vai te falar qual é o tipo de treinamento, qual é o tipo de aperfeiçoamento que ao financeiro quer que os funcionários A, B, C e D façam um treinamento de Excel, porque eles estão muito fracos no Excel, eles precisam melhorar. Então, tu já sabe que para o financeiro, tu vai ter que buscar no mercado uma pessoa que faça em company ou uma empresa na qual tu possa mandar essas 4 pessoas ou no horário de trabalho ou fora do horário de trabalho. Aí depende da demanda e da disponibilidade também dos funcionários. Eu não posso obrigá-los fora do horário de trabalho a fazer o treinamento que eu, empresa, quero, né? Então, eu tenho que adequar as coisas da melhor maneira possível que fique para a organização e também para os colaboradores. E aí, essa chuva de ideias aí que acontece ajuda a melhorar e trabalhar. Tomar notas, seja durante as aulas, seja nas reuniões de trabalho, algum curso, algum evento. O fato da gente anotar o que a gente está ouvindo, o que nós estamos ouvindo, o que as informações que chegam até nós, faz com que, registrando essas informações, fica depois mais fácil a compreensão. Quando tu faz a anotação com uma coerência, né? E só anotar também não garante o entendimento e a recordação do assunto. Aí é preciso que se apliquem os métodos adequados para que o processo seja eficaz. E aí o método adequado, não sou eu que vou dizer para vocês, olha, o método adequado de tomar nota é fazer uma lista. O método adequado de tomar nota sobre as aulas é vocês fazerem um mapa mental da minha aula. O método adequado é pintar, é escrever, é desenhar. Cada um conhece a sua capacidade, conhece o seu potencial, sabe até onde consegue ir, até onde não consegue ir e qual vai ser a melhor maneira. Vou dizer para vocês que, como eu leio muito, eu leio e leio de novo o mesmo parágrafo. Quando eu leio pela segunda vez, eu já estou com a marca-texto pintando o que para mim destacou, o que para mim foi importante, o que eu preciso lembrar de novo, ou porque vou precisar usar num trabalho, o que está acontecendo agora no mestrado que eu estou fazendo. Eu vou colocar um exemplo para vocês. Quando eu acesso uma nova disciplina, eu já consigo acessar qual vai ser o trabalho daquela disciplina.
eu acesso o trabalho, vejo o que o meu mestre está pedindo que eu faça, o que ele quer que desenvolva, é uma análise crítica, é um estudo de caso, é uma pesquisa bibliográfica. E aí, à medida que eu vou estudando, eu deixo o trabalho para o final, né? À medida que eu vou estudando, que eu vou lendo, vou assistindo as videoaulas, vou fazendo as minhas anotações, eu vou pintando porque eu vou lembrando no que é que eu vou precisar fazer o estudo de caso, no que é que eu vou precisar fazer a análise crítica, ou como nessa disciplina que eu estou fazendo agora, eles querem uma análise bibliográfica sobre determinado assunto. Então, eu estou pegando no material que eu estou lendo todas as referências bibliográficas que tem e nos vídeos que eu estou assistindo todas as referências bibliográficas e estou anotando, porque quando eu for desenvolver o trabalho, eu já tenho as referências, eu vou ler as páginas e tudo que eles colocaram de referência lá no material que eu já li, eu vou ler no livro, e aí eu vou conseguir desenvolver da melhor maneira possível o trabalho que eu preciso entregar. Isso garante o quê? Garante maior eficácia nos meus trabalhos que eu estou fazendo, e eu posso colocar para vocês como exemplo o primeiro estudo de casos do mestrado que eu entreguei, que foi em fevereiro, eu tirei 9,75. Então, quer dizer, a minha técnica, para mim, funciona trabalhar dessa maneira, né? Então, cada um precisa se adaptar e analisar e ver qual é a melhor maneira de estudar, de desenvolver, de fazer os projetos. A Jane tá com muito frio, cara, e eu tô começando a ficar com frio de ver ela se encolher, gente. O planejamento, então. Planejamento de projetos, assim como eventos. Ele pode ser um resumo das principais atividades. A gente vai desenvolver um evento, tá, pessoal? Vamos fazer o evento de formatura de vocês. E o que é que a gente vai colocar no evento de formatura? Precisa ter a toga, né, que é o traje oficial da formatura, então precisa se fazer a prova da roupa. Vamos fazer camisa ou camiseta, é uma turma de RH, vamos fazer camisa, fica mais elegante, aí coloca com uma saia, um escarpão, ou coloca com uma calça cigarrete de tecido alfaiataria. Aí faz as fotos, faz o quadro, faz as fotos com o traje oficial. A gente precisa organizar quantas pessoas cada um vai poder convidar para a festa. Precisamos organizar se vai ser janta, se vai ser um coquetel, onde vai ser, quem vai servir, vamos contratar fotógrafo, vamos contratar filmagem. Então, são tópicos e são informações, um resumo que a gente precisa montar sobre o evento que a gente vai desenvolver para a formatura, ou para um treinamento, ou para uma reunião. Eu vou fazer um treinamento de desenvolvimento de lideranças. E este treinamento ele é aberto ao público sob pagamento de uma taxa X. E aí as pessoas se inscrevem e a instituição que contratou para fazer o treinamento vai providenciar lá material, caneta, bloquinho, o coffee break e assim sucessivamente. As pessoas que vão no treinamento vão fazer as anotações. E aí o mapa mental, a organização do planejamento, ele é colaborativo de maneira a organizar o que nós queremos fazer. A gente vai fazer uma janta em casa, né? Eu não vou fazer um mapa mental para fazer uma janta em casa, mas eu vou fazer uma lista. Eu vou fazer uma lista de quem eu vou convidar e eu vou fazer uma lista do que eu preciso comprar para fazer essa janta. Tá frio, eu vou comprar vinho. Mas o fulaninho não toma vinho, então para ele eu vou comprar suco de uva. Vou fazer lasanha de bolonhesa, mas o Pedro é vegano, ele não come carne, então eu vou fazer para ele uma lasanha de berinjela ou de abobrinha. Então, aí a gente vai fazendo a lista das pessoas e das coisas que precisamos para
preparar essa janta. Fazer uma sopa de legumes. Eu acho que isso tá rolando aqui em casa, porque o cheiro tá bom, viu, pessoal? Gerenciamento de reuniões. Então, para que elas sejam mais produtivas, que as pessoas não se sintam perdidas, vale a pena investir no mapa mental. Aí, o que acontece? O flip chart, que eu falei para vocês, que é aquele bloco de papel gigante, que ele fica preso num tripé, e tem as canetas coloridas, onde a gente vai riscando e rabiscando as ideias, as informações, as coisas que vão surgindo, e esse flip chart fica lá depois, ou a secretária, ou a recepcionista, ou o pessoal de RH, quem ficou responsável pela organização da reunião, e por colocar em prática as ideias e as coisas que foram discutidas nessa reunião, precisa passar limpo para um caderno, ou para uma planilha, ou para o Word, ou para um e-mail para distribuir para todas as pessoas que participaram da reunião, para que seja produtivo para todo mundo, para que todos entendam, para que todos tenham as informações e cada um assuma a sua responsabilidade individual sobre o projeto ou a tarefa que vai ser executada. A gestão das ideias, então, ela é basicamente a materialização de ideias e pensamentos para que nenhuma ideia fique perdida, para que a gente possa organizar todas as ideias, realizando uma análise de risco, avaliando os potenciais desses pensamentos, se vale a pena colocar em prática, se não vale a pena, se vamos deixar de lado ou não, vamos dar sequência. Eu estou falando e esquecendo de perguntar para vocês, está tudo certo até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar, estão entendendo, está tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma ideia? Alguém quer desenhar um mapa mental aí, quer expor alguma coisa? Não? Ninguém? Então eu vou seguir. Ele é importante também para a gestão do conhecimento. O mapa mental ele é um grande aliado da gestão dos líderes, dos gestores, dos presidentes, vinculado à reunião, onde as ideias, como a gente já viu, como eu já falei anteriormente, onde a gente faça a gestão do conhecimento, onde a gente coloca todas as ideias da reunião no papel, onde as coisas fiquem mais dinâmicas, onde não fique centralizado só em uma pessoa, ou, por exemplo, uma reunião de planejamento estratégico. A gente vai fazer um planejamento estratégico. Planejamento estratégico envolve muito o financeiro, então precisa ver qual é a disponibilidade do financeiro mensal, bimestral, trimestral, para cada setor, para investimento na equipe, para investimento em treinamento, para investimento em endomarketing, para investimento em patrocínio, em brindes e todas as demais situações que podem acontecer dentro de uma empresa. E aí, eu pergunto para vocês, por que é que a gente precisa fazer mapa mental? Depois de tudo que eu falei até aqui, eu vou perguntar agora por que é que a gente precisa fazer mapa mental? Por que fazer os mapas mentais? Né? Vocês podem ver que o cérebro aqui está dividido em cores. Eu vou tentar lembrar qual é o percentual de cada faixa do cérebro que a gente usa. Os mapas mentais, então, eles estruturam as informações das mais diversas formas. Ele é feito a 2 mãos, 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, a várias mãos, onde seja possível aproveitar as informações mais relevantes, as mais importantes,
porque as informações trazidas em tópicos diminui a quantidade de texto. Quando tu coloca em tópicos, assim, em lista, ou tu desenha o mapa mental com as ramificações, fica mais fácil e as ideias não ficam perdidas e desconexas, assim como eu já falei antes, a gente consegue ligar elas, né, com as ramificações, não fica nada perdido, isso vai para cá, isso vai para lá, e qual é a finalidade de cada informação. E quem usa os mapas mentais? Os profissionais criativos, quem trabalha com marketing, com design, com inovação. O mapa mental é um fiel aliado, né? Faz o desenho lá do que tu precisa potencializar, do que tu precisa fazer, desenvolver. É uma ferramenta muito importante também para os gestores. Ela está intimamente ligada à organização. É um requisito que precisa ser cumprido e por isso, eu escrevi errado, é por isso que os gestores precisam de mapas mentais. Eu tive um gestor, ele é ainda diretor de uma empresa onde eu trabalhei, e toda vez que nós íamos discutir, conversar a respeito de um assunto, de um projeto que precisava ser desenvolvido, ele desenhava, ele fazia o mapa mental mesmo, sabe? Ele desenhava, fazia um círculo no meio da folha sobre a ideia central, e aí ele fazia um traço para o lado e colocava Lu. E embaixo do Lu, ele colocava tudo o que ele queria que eu fizesse. Aí ele colocava lá para o lado a Stephanie, e tudo que ele queria que a Stephanie fizesse. Aí ele colocava o Jonathan, por exemplo, e tudo que ele queria que o Jonathan fizesse. E aí nós três precisávamos trabalhar alinhados. Ele precisava ficar com o mapa que ele rabiscou. Então ele me emprestava para eu fazer um xerox e levar, porque ele era aquela pessoa que não gostava de ninguém escrevendo quando ele estava falando. Ele falava e ele escrevia. E aí depois eu fazia o xerox dos rabiscos dele e eu que lute para me encontrar, né? Nas anotações dele e conseguir desenvolver. Mas graças a Deus sempre tudo deu certo. Os consultores, que são prestadores de serviço, trabalham com muitos clientes, com os mais diversos clientes, e eles criam, então, um mapa mental para estruturar as ideias de cada cliente, para desenvolver, para fazer apresentação de planos, de resultados. Eles usam isso como uma ferramenta aliada para entregar resultados, porque um consultor, quando ele é contratado em uma organização, é porque ele tem uma tarefa X para desenvolver nesta organização, e ao final desta tarefa X, ele precisa apresentar os resultados. E muitas vezes esse resultado, ele não é apresentado só através de um relatório escrito ou de uma planilha com números, ele também apresenta lá um mapa mental que ele montou através de um organograma, por onde ele começou, quais foram os resultados que ele foi colhendo ao longo do caminho e assim sucessivamente. Os professores fazem os mapas mentais, então, para a transmissão do conhecimento. Quando a gente dá aula em sala de aula, que tem um quadro que se possa riscar e rabiscar, então é um tal de risca para cá e vai seguindo a linha de raciocínio sem perder o fio da meada. Meada é boa, né? Da meada. E aí os alunos conseguem linkar as ideias e seguir a linha de raciocínio muitas vezes. E os estudantes, que, na minha opinião, são as pessoas que mais precisam dos mapas mentais para organizar o aprendizado e para ampliar o conhecimento e facilitar a absorção das informações, né? Onde tu consegue absorver com maior quantidade e qualidade as informações que tu está recebendo. Aí aqui eu coloquei para vocês um mapa mental de ramificações. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é o futuro.
e o que é que eu tenho no meu futuro? Educação, que é o meu desenvolvimento. Através do meu desenvolvimento, eu vou ter o quê? Trabalho. O melhor trabalho, onde eu vou ter reconhecimento, crescimento pessoal, profissional e tudo mais. No meu futuro, eu vou ter também esporte e lazer, que são importantes para o meu equilíbrio emocional, tendo o meu desenvolvimento no trabalho e o meu reconhecimento, a minha estabilidade financeira, eu vou ter um amor e eu vou constituir uma família, e aí eu vou ter então o meu lazer com a minha família, que vão ser os jantares, os almoços e tudo mais aí que envolve a partir de então. Agora, as vantagens de se usar os mapas mentais, que é absorver e lidar melhor com as informações. Quando a gente começa a desenhar mapa mental, vocês vão ver, quando vocês começarem a riscar e rabiscar e pintar. Eu não sei se na aula passada eu já falei para vocês sobre riscar, rabiscar, pintar, usar a marca-texto colorido. Hoje eu mostrei para vocês as fitinhas. São maneiras da gente gravar as coisas, porque daí, lá daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês vão precisar de uma informação e vão lembrar de uma informação que vocês viram na minha aula. Vocês pintaram, vocês vão lembrar que vocês pintaram, vocês vão lá, vão buscar, vão encontrar a informação, ela vai ser útil para o trabalho de vocês. Facilita a nossa aprendizagem, a compreensão, visualização, facilita na solução de problemas, desenvolve a nossa criatividade, facilita na transmissão de ideias, compartilhamento de raciocínios, de procedimentos, impulsiona a nossa memorização de uma maneira mais espontânea, através de associações naturais, que é o que eu falei para vocês, aquele negócio de usar as canetas coloridas. Ele ativa, ele liga olha, eu coloquei um slide repetido aqui, desculpa. Ele liga um gatilho no cérebro e com esse gatilho a gente consegue memorizar e lembrar e utilizar melhor os materiais, as informações de reunião, de evento, de palestra, de treinamento, de aula, de tudo. Certo, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer fazer alguma contribuição, algum comentário? Alguém teve alguma ideia brilhante durante a aula para usar o mapa mental ou a lei de Murphy? A lei de Murphy a gente não quer usar, né? A gente quer evitar ela, na verdade. Então, pessoal... Não? Ninguém? Não? Então tá. Então, bons estudos para vocês. Leiam o material, pinta, rabisca, desenha florzinha, coraçãozinho, capetinha, desenha uma nuvem de chuva, uma lua vermelha, as estrelas. Jane, vai colocar mais roupa, mulher, tu tá encolhida de frio. E a gente se vê semana que vem. Tá bom? Beijo Tá, no até a coração próxima. e boa semana. Obrigada, Boa igualmente. noite, boa semana. A Kátia tá com marca-texto amarelo ali, ó. Vou comprar uma cor de rosa, Kátia. Tudo. Ah, viu? Ela tá rabiscando tudo. Isso aí. Beijo, pessoal. Boa noite, até a Tchau. próxima. Beijo. Ai.